Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com mais convidados especiais. Estou aqui com o Dr. Conrado Burgos, advogado condominial, onde tem a sua principal atividade na área condominial, mas também trabalha com outras vertentes, né? Trabalhista, que mais? Sucessões, a parte de regularização de imobiliária, trabalhista para empresas. Isso. A empresa é A3B Advogados, que tem a participação da Amanda, do Cauê, que são pessoas incríveis também. Inclusive o Cauê é coach, né? Cauê, além de advogado, ele é coach. Ele é coach, né? Ou seja, uma empresa completa aí para vocês. E tem atuação aqui na região metropolitana, certo? De Campinas, sim. Jundiaí, Sorocaba. E ainda ele falou assim, ó, Thaís, no raio de 100 quilômetros a gente atende. Então aí, ó, precisou de advogado, é só contactar aqui o Conrado. Perfeito. E a gente está aqui também com um síndico profissional, o Marcelo Nogueira. Marcelo Nogueira é síndico profissional, atua ali na região de Salto, Indaiatuba, toda aquela região ali, né? Toda a região. Tá, e ele trabalha com condomínios residenciais e comerciais. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre a carreira do Marcelo, como que ele veio parar aqui na área condominial. Tá bom? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso podcast, dedicar um pouquinho do tempo de vocês, inclusive sei que você tem uma assembleia hoje, né? Vamos tentar correr aqui. Mas, Conrado, doutor, posso falar Conrado, Pode, né? Claro, com certeza. Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória até esse ponto do condomínio, depois a gente passa a palavra também para o Marcelo, mas a gente estava conversando aqui, né? Primeiro se apresenta e depois me fala, porque o direito condominial ele passou a ter mais ênfase depois da pandemia e a gente vai voltar nesse assunto. Primeiro faz sua apresentação, Marcelo, e a gente volta nesse tema. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite. É uma honra sempre poder participar e contribuir um pouco aí para o nosso meio condominial, né? Bom, a minha trajetória ela se inicia em 2001, né, quando eu fui estagiário administrativo de um grande loteamento aqui da região, né, lá da região de Sousas. E ali eu tomei gosto pela coisa, né? O meu gerente, ele era advogado, ele atuava ali nessa associação, nesse loteamento, e com ele eu aprendi bastante coisa, né? Dali eu montei uma administradora, trabalhei por bastante tempo numa administradora. Acabei vendendo essa administradora, virei síndico, fui conselheiro. Nossa, já passou por todos os, né? Conheceu todas as etapas. Fez a dança da cadeira, né? Exato. Mas é legal, para ter conhecimento, né? E aí, em 2018, a pedido da esposa, que eu já era formado em Direito desde 2010, mas deixei ali guardadinho o meu diploma. E em 2018, a minha esposa, ela me cobrou e me incentivou a seguir a área que eu gostava. E foi aí que eu passei na OAB, peguei minha carteira de advogado e fui advogar para condomínios. E é um excelente advogado, gente. Então hoje eu falo que eu só advogo para condomínios. E é isso aí, E muito conhecido aqui na região, viu? Então precisou de advogado, chama bondade o doutor sua. Aqui, imagina, bondade não, é verdade. Hoje o nosso escritório, atuei, né, logo em 2018 eu abri uma sala. Na verdade, eu fui para uma sala de um amigo, um escritório de um amigo lá em Valinhos. Ele me cedeu aquele espaço, me cedeu a oportunidade de aprender a advogar, né? E me deu ali muitas orientações que a gente não sabe tudo, né? Na verdade, a gente não sabe nada, né? Então, eu tive esse apoio e eu trabalhei até 2023, até o final de 2023, trabalhei de forma autônoma, de forma individual, né? Então, eu desenvolvi ali minha carreira na área condominial meio que sozinho, vamos dizer assim. Me especializei, me pós-graduei em Direito Condominial, me pós-graduei em Direito Imobiliário. E finalzinho de 2023 surgiu a oportunidade, eu já conhecia a doutora Amanda Amaral, o doutor Cauê Barbosa, e surgiu a oportunidade da gente unir forças, né? A gente tinha o mesmo propósito, a mesma forma de atender os clientes, a mesma forma de conduzir, e ali a gente se uniu, e foi onde surgiu a A3B Advocacia. Nossa, a doutora Amanda é fantástica. Nossa, todo o síndico que eu sei que ela, que é advogada, elogio muito o trabalho dela, como o do doutor também, do Cauê.
né? O Dr. Cauê, até pouco tempo, pouca gente conhecia ele como advogado. Era mais coach, Era mais coach. Eu tomei um susto. Inclusive, advogado. ele tava seguindo essa linha. Ele estava deixando de advogar para seguir a área de treinamentos, palestras, e a gente resgatou ele ali. Mas é legal, porque ele tem uma expertise que vem a somar, né? Tem, ele é um excelente, um especialista, vamos dizer assim, em direito trabalhista. Ó, que legal. Né? Então, agregou muito ao nosso escritório a questão trabalhista. Né? E hoje a gente sabe que condomínio tem muita demanda trabalhista. É né? verdade. Principalmente por causa dos porteiros. Né? O Marcelo vai ter oportunidade aí de nem contribuir fale, também aí com essa informação. Mas como você disse, né, Thaís? A partir da pandemia, se difundiu bastante o direito condominial. Né? Muitos players, muitos colegas aí de profissão, eles viram que o direito condominial foi um dos poucos setores que parou. Né? Muito pelo contrário, cresceu a nossa demanda. É verdade. Né? E aí, obviamente, que tudo que se torna aí destaque acaba crescendo os olhos, né, das outras pessoas, e as pessoas acabam entrando no mercado. O que é bom, porque diversifica, né, os clientes têm opções, né, conseguem aí, escolher dentre os players aí, os melhores ali para aquela situação, para aquele condomínio. Né, que eu falo que não tem advogado ruim, não tem condomínio ruim. Não, tem aquele cliente que serve para você, que você consegue prestar um bom serviço. Ele tem cliente que não vai se adaptar à sua maneira de trabalhar. E isso em qualquer ramo, né? Então, foi bom nesse sentido. E eu tenho visto que os players que não se qualificaram, né, aqueles advogados que são generalistas, eles estão perdendo força no mercado. Né? Então, a gente precisa se especializar numa área específica e conduzir da melhor forma possível. Que é o que a gente propõe no nosso escritório. É isso aí. E aí, Marcelo? Bacana. Me conta um pouco sobre você também, e depois a gente volta nesse tema aí que é muito interessante. Bom, né? Meu nome é Marcelo Nogueira. Eu comecei a atuar no ramo de síndico em 2017, no condomínio onde eu moro. E aí pegou uma proporção muito grande e a gente acabou assumindo outros condomínios também aí, condomínios de grandes portes, né? Condomínio com mais de 1.000 unidades. E a gente está no mercado aí há quase 10 anos já, atuando nessa área aí. E como o doutor colocou aqui, né? A parte do direito condominial, ela é muito importante para o síndico, né? Sem dúvida. E hoje, o síndico que não se atualiza nisso também e não tem um suporte jurídico bacana, ele traz muito prejuízos para o condomínio. Né? Então, é muito importante que o síndico ele tenha esse conhecimento. E quando eu assumi em 2017 como síndico morador, né, eu vi a necessidade de me especializar na área, buscar conhecimento. E isso me tornou profissional na área, buscando novos condomínios também, deixando a área que eu atuava na época, que eu atuava na indústria, eu era gerente industrial, e aí acabei também pegando gosto pela parte de sindicância e assumindo vários outros condomínios. E também com a saída da empresa que eu era gerente, eu acabei montando minhas empresas também. E essa parte do direito condominial, ela pegou bastante no início, quando eu assumi o condomínio em 2017, o doutor falando aqui, porque a gente teve um início de síndico que não se especializou e não buscou esse apoio jurídico. E em um ano de condomínio, a gente estava com mais de 15 processos. Em um condomínio com um ano com 15 processos, era um desafio muito grande. Né? Então, eu acho que é importante essa parte do direito condominial aí ser visto... porque assim, a gente fala, de forma né? melhor pelo síndico, né? Além do advogado dar o respaldo jurídico para o condomínio e também para o síndico, porque isso é um tema que a gente estava discutindo. O síndico ele tem que ter o advogado próprio. Sim. E o condomínio tem que ter o advogado do condomínio. Exatamente. Por quê? Porque na hora de um parecer, você vai ter o parecer do advogado do condomínio para o condomínio. E você tem que ter pelo menos uma segunda opinião do seu advogado perante a decisão que vai ser tomada, porque quem responde civil e criminal é você. Não que o advogado do condomínio vá prejudicar o síndico, não é isso. Mas eu acho que você tem que ter sempre uma segunda opinião, certo, doutor? Com certeza, com certeza.
Alguns síndicos ainda não entenderam essa parte, né? Alguns síndicos, inclusive, deixa na mão de administradoras, né, cuidar da parte jurídica. Que nem pode. Que não pode, né? exatamente. Fica a dica, eticamente né? não pode. Eticamente não pode, né? Mas a gente sabe que isso acontece ainda nos dias de hoje. Tá? Sim. E aí a primeira pergunta que eu faço para aquele síndico que insiste nessa situação é se tiver um problema entre administradora e condomínio, o advogado da administradora vai defender quem? Né? Então, eu só faço essa pergunta então, a e gente deixo fala, ali né? sem Hashtag resposta. fica a dica, né? Exatamente. Não existe o advogado neném, né? Não existe. Ele tem Não. que... E o síndico, ele precisa ser inteligente, né? Ele não precisa conhecer tudo, mas ele precisa ter o suporte de tudo, né? Então, assim, ele precisa ter o jurídico, ele precisa ter o engenheiro, ele precisa ter uma boa empresa de portaria, que presta serviço ali, se for terceirizado, e se for funcionário próprio, que também... boa portaria, CGTEC, tá? Portaria, serviço. Perfeito. Tem que fazer meu merchan também. Mas aí que entra Mas também... o funcionário também precisa estar qualificado, se for Exato. funcionário Sim. próprio. Então, Sim. precisa investir em Orgânico, treinamentos, em procedimentos e tudo mais, né? Mas aí entra também o suporte jurídico, nessa questão até que o doutor mencionou, de manter empresa terceirizada ou ter funcionário próprio. Hoje é um grande problema você ter essa responsabilidade no condomínio com funcionários próprios, né? A gente já viu Eu vou falar uma coisa que, pra você. que não dá certo. Se tá difícil mão de obra para terceirizado, Imagina pra funcionário imagine para orgânico. O que tem de síndico desesperado ligando pra gente para fazer cobertura de férias, né? Ou falando assim, olha, a gente precisa tirar aqui o orgânico porque a gente não tá sustentando mais. Porque assim, tem que entender que o orgânico, primeiro que ele tem um sindicato diferente de uma terceirizada. O piso salarial é diferente. E a cada ano que passa, o dissídio vai aumentando ainda mais a questão da arrecadação. Sim. Certo? Então, assim, são tantos fatores que impactam uma decisão de você ser orgânico, que eu falo, compensa? Não, não compensa. Porque se você não está bem com uma terceirizada, você vai lá e você troca e resolve o seu problema. Agora, quando você está com orgânico, o que você faz? Não, eu digo mais, né, Thaís? Assim, Quem vai contratar para você? Não, deu... Quem que vai fazer acompanhamento? Não é só trocar a Funcionário terceirizada, mas assim, um funcionário não deu certo naquele condomínio, você liga lá para o supervisor da área. A gente enfim, resolve o problema. Ele vai lá e troca. Exatamente. Né? Agora o funcionário próprio, você vai ter que demiti-lo. Você vai ter que ter vem outra recurso pra questão. demiti-lo. E vem outra questão agora, porque agora vem o NR01, que é obrigatório. O condomínio orgânico, ele vai ter que investir. Entendeu? Antes não tinha uma cobrança, hoje vai ter. Então, assim, tem N fatores, né? Então, assim, hoje o síndico profissional, ele tem que se manter atualizado justamente para saber a decisão que ele tem que tomar. Porque é uma decisão que impacta, né? A questão do advogado, que a gente está falando, não é só também a questão de ter um advogado para o condomínio, porque o advogado também faz outras coisas além de advogar pelo condomínio, que é a parte de arrecadação, né? Você também deve ter passado por situações como essa, né? De pegar um condomínio, muitas vezes... Nossa, a inadimplência, cara, né? 2 milhões? 2 milhões. Gente! Mas é que eu estava falando com o doutor ali, a gente estava conversando. A gente pegou um condomínio com uma inadimplência de 2 milhões. Gente, 2 milhões é muito e dinheiro. E o condomínio tinha uma dívida de 1,5 milhão. Nós tínhamos uma dívida de 1,5 milhão. Meu Deus do céu. E em 2 semanas que eu estava lá no condomínio, chegou a companhia de água para cortar a água, a gente teve que correr. Chegou a companhia de gás para cortar o gás. São 1.048 apartamentos, com a dívida de 1,5 milhão. O que você faz? Foi um baque. Eu assumi um condomínio sem... A gente tinha noção de que é um condomínio grande, 1.048 apartamentos, tudo mais. A gente sabe o desafio que a gente vai enfrentar. Mas a gente não imaginava que seria tão grande com uma dívida tão grande. O que você... Desculpa, agora eu fiquei curiosa. E aí a gente... A maior dívida era com o SAI. A gente negociou com o SAI, fizemos em 24 parcelas na época. E aí a gente foi pagando gás, pagando terceirizada. A terceirizada a gente estava com 2 faturas. Agora eu pergunto, a terceirizada com 2 faturas, ela estava lá cobrindo o posto, fazendo tudo certinho. E se fosse orgânico? Como que eu ia estar pagando funcionário? Não, o funcionário nem ia trabalhar. Não ia trabalhar. Você
Você viu um funcionário dos Estados Unidos que parece que ele teve problema com o salário dele, ele meteu fogo naquela empresa de papel? Eu vi. Você viu? E aqui também acontece. Aqui é pouco divulgado, mas acontece também. Ele achou que estava ganhando pouco, foi reclamar, não foi ouvido, né? E botou fogo numa empresa, gastou 200 milhões de dólares de prejuízo. Ai, que beleza. Né? Nosso povo tá maluco mesmo. Então, o ser humano hoje ele tá complicado de lidar, né? E aí a gente assumiu uma responsabilidade dessa e graças a Deus em 2 anos a gente conseguiu zerar a dívida. Olha que maravilha. Recentemente eu entreguei esse condomínio agora, porque eu só podia 2 mandatos lá, a gente ficou 4 anos. Eu entreguei o condomínio com caixa ainda de 200 mil saudável, tinha feito várias melhorias sem taxa extra. Sem taxa extra. E vai voltar. Na próxima com certeza, eleição. quem sabe, né? Se candidato vai voltar. Gente, tem que tá... colocar ele de volta, né? Porque quem faz bom trabalho tem que ter reconhecimento. É isso. Não é verdade? É isso. E aí, falando um pouco da cobrança, né? É engraçado que a gente vê players aí, colegas de mercado, que não dá tanta importância para isso. Muito pelo contrário, o nosso escritório. Lá, a gente fazendo uma prospecção, que toda prestação de contas a gente tenha lá o nosso espaço, né, na apresentação da Assembleia, onde a gente fala do que a gente recuperou naquele condomínio, né, da quantidade de acordos que foram feitos, o valor efetivo que entrou no caixa do condomínio, enfim, a gente leva toda essa projeção. E fazendo um compilado da nossa clientela ali, a gente recuperou perto de 9 milhões de reais. Caramba. Para os condomínios. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Não sei se você tem garantidora também, enfim. Não. Mas assim, a inadimplência perante a garantidora, isso é uma dúvida minha, né? Eu vejo você fazendo todo um trabalho de inadimplência, fazendo essa parte de recuperação, tal. A que ponto o condomínio deve contratar uma garantidora? Eu não sei se você está entendendo muito bem a minha pergunta, eu não estou sabendo formular. Mas qual que é a diferença do seu trabalho para uma garantidora? Vamos dizer assim. O meu trabalho, ele não onera o condomínio. Aí é a principal situação. Certo. Não sou contra garantidoras, pelo amor de Deus. Não, eu também não sou contra. É que assim, eu quero mostrar a importância de qual momento acionar uma garantidora. Sim. Porque a gente sabe que chega um momento que o condomínio já não tem nem condições de mais trabalhar a questão da inadimplência. Quando o condomínio, né? quando não tem uma atuação firme ali desde o início para tratar a inadimplência, e a inadimplência se torna extremamente elevada, né? Isso aí eu falo patamares de 30%, 40% de inadimplência, e o condomínio não tem mais recursos, não tem como honrar com os seus compromissos. Obviamente que a garantidora ela é uma válvula de escape. Sim. Ela é uma situação emergencial ali que ela vai conseguir resolver momentaneamente aquele problema, tá? Mas o que eu falo assim, não adianta pensar que a garantidora ela vai assumir todo o passivo que está para trás. Não, então ela não vai resolver aquilo que está para trás. Então vale a pena, antes de contratar uma garantidora, consultar um advogado, consultar um escritório especializado nisso, na área de que às vezes resolve. Às vezes você não precisa assumir um risco, né? Para chegar num ponto de garantidora, tem que ver o que houve de tropeço ali atrás, né? E aí a gente vai fazer uma análise, porque assim, o que você vai pagar para a garantidora, às vezes se você fizer um trabalho de cobrança, judicializar a cobrança, porque muitas das vezes o condomínio entra naquilo que o doutor colocou aqui, né? Não toma as devidas providências, não tem aquele apoio jurídico, o síndico não tem aquele conhecimento, porque antigamente falava-se que apartamento não ia para leilão. Não vou pagar condomínio não vai judicializar, é meu único imóvel, ele não vai tomar meu único imóvel. Não, isso daí mudou. E com isso daí a gente tem que fazer um trabalho bacana de cobrança. O condomínio que eu assumi com 1,5 milhão de dívida estava a ponto de ir para a garantidora. Só que a gente falou, não vamos para a garantidora. Por quê? O valor que a gente ia pagar para a garantidora é uma dívida alta. Caramba! Mas você vê pela quantidade de unidades... Mas posso falar, você teve peito, hein? Sim, com certeza. E fez um bom trabalho. Como foi falado no outro podcast, você quer ser síndico, não pode ser covarde. Não só peito, como apoio jurídico. Né? A gente tem que ter o apoio jurídico. Sim. Administradora boa também. Não adianta só o síndico ali. A gente precisa de todo o aparato. Empresa terceirizada, administrativo, parte jurídica. Então tem que ser Tem que estar todo mundo ali, todo mundo apoiando. Né? Não adianta a gente
Mas você vê uma dívida de 1,5 milhão ali para 1.000 e tantas unidades, você vê que a dívida individualizada ali para cada um não é tão alta, né? Então ali não está tão crítico. O número impacta, né? Sim. O número impacta. Mas óbvio, você fez um trabalho excelente, obviamente você recuperou ali sem precisar se apoiar numa garantidora. Mas assim, eu vejo muitas garantidoras aí trabalhando de forma direito, de forma correta, de forma que dá todo o apoio ali real mesmo para o condomínio. Eu acho que é fundamental o trabalho da garantidora em alguns momentos, mas também é fundamental o trabalho do advogado que faz a parte também de recuperação, né? Que a gente fala, né? Não é bem recuperação, como fala, é inadimplência. Tratar, né? Tratar a inadimplência. Existem algumas obras também dentro do condomínio que a garantidora ela é muito importante, tá? Porque você vai fazer uma obra com taxa extra muito grande, extensa, o ideal é você ter uma garantidora ali por trás do condomínio e por trás da empresa que vai prestar o serviço. Tem algumas empresas que ela não tem o capital suficiente para bancar aquela obra, então, e aí o condomínio também não consegue fazer um rateio muito curto, que aí pesa no bolso do condômino. Então, às vezes, tem algumas empresas que se apoiam numa garantidora para a garantidora fazer Qual que é a participação do jurídico neste momento? Vamos lá. Porque é uma decisão. Na hora da contratação. Porque é uma decisão, porque assim, posso estar errada, vocês me corrijam. Mas qualquer decisão que eu tome, eu como síndica, eu sou responsável civil criminal. Por mais boa. O jurídico. Então, isso que eu ia falar, por mais boa intenção que você tem em resolver uma situação, se você não souber contratar, você responde civil e criminal. Então, aonde que o jurídico entra? O jurídico entra na análise do contrato. Né? O jurídico não tem poder de decisão se vai contratar, se não vai contratar. Ele é procurado pelo síndico e fala, a gente quer colocar uma garantidora, tá aqui as empresas, por favor, aí faça as buscas necessárias, faça a análise do contrato, e ali a gente tenta mitigar ali os problemas que o condomínio possa ter. Mas até que ponto, mas você tem poder de decisão como o jurídico? Porque o jurídico pode analisar e falar, não é o momento para uma situação de garantidora. Ele pode e não assinar aquele contrato como testemunha. Geralmente o jurídico não assina como testemunha, tá? Mas assim, a gente emite um parecer, né? É isso que eu queria que você falasse, o parecer. É importante ter o parecer jurídico. O poder de decisão a gente não tem, tá? Não tem. Nem para contratar garantidora, nem para contratar qualquer outro tipo de serviço, né? A gente indica no sentido de que, olha, essas cláusulas aqui, elas são prejudiciais para o condomínio por conta disso, disso, aquilo. Se eles alterarem, a gente analisa de novo e dá um nosso novo parecer, né? Falou, olha, síndico, de verdade, o seu condomínio não precisaria de uma garantidora. O que está problema no seu condomínio é a sua previsão orçamentária que ela foi mal feita. Muitas das vezes é isso que acontece. Muitas das vezes né? O síndico que deixa... Que não faz o repasse, né? Quer ser bonzinho, né? Mas aí que mesmo tendo dissídio, mesmo tendo aumento das concessionárias. O grande erro do síndico, às vezes, é querer agradar o condômino. Ele acaba se ferrando. Então, ele acaba se ferrando e levando o condomínio pro buraco. Porque, assim, o condomínio ele tem que seguir anualmente o dissídio, a convenção coletiva... É o mínimo. E outro ponto também que o síndico tem que levar em conta, né? Não adianta eu fazer uma previsão orçamentária, não colocar ali que eu vou ter que contratar um engenheiro para dar o parecer técnico dele. Eu vou ter que ter o administradora para fazer toda a parte de documentação. Eu vou ter que ter o advogado para dar o parecer técnico dele também. Sim. Tudo isso daí tem que estar diluído na taxa ordinária. Exato. E muitas das vezes... O síndico ele não faz isso. E aí é onde entra essa questão. Aí vem um processo, aí ele precisa de um advogado. Aí o que contrata avulso, ele paga mais caro. Aí paga mais caro. Não tem... Aí, gente, avulso sai mais caro. E detalhe, muitas das vezes, o síndico também, ele demonstra às vezes essa questão, precisamos ter um contrato com um escritório de advocacia para isso funcionar bacana. Muitas das vezes o conselho fiscal barra também, porque ele vê como um gasto a mais, e isso não é levado também para a Assembleia. Então é fundamental que
síndico, conselho fiscal sejam bem alinhados nessa questão. O conselho fiscal também tem que ter um pouco de conhecimento, porque o conselho fiscal, muitas das vezes, ele lida como inimigo do síndico, às vezes. E ele quer ter o poder do síndico. E isso é um grande problema. O síndico, ele tem o poder. O conselho fiscal, ele tem ali que dar o parecer dele e tudo mais, né? Só que ele tem que pensar no condomínio rodando. Não adianta ele pensar que, vamos reduzir taxa de condomínio, coisa que eu já vi. A redução de taxa de condomínio, ela precisa ser muito bem estudada, né? Ela se dá com revisões de contratos, né? Renegociação com os parceiros, né? Mas também mágica não dá para fazer. Sim. O condomínio... Mas eu acho que reduzir é mais complicado. Mantém e no próximo talvez não faça um repasse tão grande quanto. Exato. Mas não deixe de Não fazer deixe o de repasse. fazer. Vou dar um exemplo Não aqui. deixe de fazer. Teve um condomínio que não queria... O conselho fiscal ia continuar, mas o síndico não queria mais continuar. Aí eles vieram atrás de mim, com toda a previsão orçamentária montada e tudo mais. Um condomínio de 6 torres, dá mais de 200 apartamentos. Colocaram portaria virtual, fizeram um monte de trocas. Eu falei, gente, eu não vou nem participar dessa assembleia. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não dá certo. Então tem reduções que não compensa. E aí a hora que der o problema, para você voltar atrás... É mais difícil. Não dá, porque o morador ele vai pensar assim, teve aquela redução de custo. Estou pagando R$400 de condomínio. Aí você vai ter que voltar atrás, contratar uma empresa para fazer portaria 24 horas, ronda e tudo mais. Isso daí vai aumentar mais uns R$50 na sua taxa de condomínio. Não vai ser aprovado em assembleia. Eles não vão aceitar. E eles vão querer o serviço feito da forma correta, sem pagar aquilo lá. E aí é onde vira o problema. Assim mesmo, É né? assim mesmo. O condomínio, gente, ele arrecada para pagar conta. Ele não tem lucro. Não é fins lucrativos. Não tem fins né? lucrativos. Né? Então não adianta que mágica não dá para fazer. Se você não tem o reajuste, se você não repassa ali o mínimo necessário, você vai ter que cortar serviços. E ele tem que ver que tem a previsão de fundo de investimento, fundo de reserva. Fundo de reserva, exatamente. Né? A gente se depara com... Mas é necessário Sim, você ter pelo menos uma a gente se quantia de depara dinheiro ali a gente se depara com condomínios aqui na região que não repassa, né, os reajustes necessários e está utilizando o fundo de reserva como se conta ordinária fosse. Nossa, aí é um problema, porque para usar fundo de reserva você tem que ter justificativa. Exatamente. Certo? E aí a gente, quando assume condomínio nessa situação, a gente tenta dar toda uma orientação ali para o síndico, fala, cara, ou você regulariza isso, ou lá na frente você vai ser cobrado por isso. Não, mas vem assim sempre. Não, tudo bem. O daqui para trás você esquece. Daqui para frente vamos resolver. Vamos deixar trabalhar bonitinho, certo. né? Vamos trabalhar certo. Na pandemia, a gente até teve situações, né? Eu tive condomínio que não aceitou reajustar a taxa de condomínio devido ao momento que a gente estava vivendo. Pandemia, muita gente ficou desempregada, muita gente teve redução de jornada. Então a gente tinha um condomínio saudável na época, estava com R$400 mil de caixa. O condomínio era excelente. E aí a gente jogou na assembleia para ter o reajuste. Na época acho que deu um reajuste de 7%, 8%, não me lembro, mas ia dar um reajuste, né? E os moradores optaram em não ter o reajuste. E aí a gente deixou bem claro que isso ia trazer um déficit para o condomínio. E realmente trouxe um déficit para o condomínio. Porém, passou a pandemia, a gente fez outra assembleia, fizemos um reajuste para que fosse reestabelecido o caixa do condomínio. E hoje, graças a Deus, a gente tem um caixa novamente de R$500 mil. Então isso é muito importante. E na pandemia teve muitos condomínios que não teve esse reajuste e se manteve. E aí se endividaram. Sim. Os nossos clientes, né, uma orientação que a gente costuma dar, principalmente na parte de previsão orçamentária, que a gente sempre participa de uma reuniãozinha antes da assembleia, principalmente das ordinárias, né? Como vai ser a prestação de contas, como vai ser a previsão orçamentária. E a gente sempre orienta, gente, vocês levam previsão orçamentária de forma errada. Não adianta vocês levarem um número, né? E aquele número é só aquele sim ou não. Previsão orçamentária não tem que ter sim ou não. Né? Então, leva 2 propostas, leva 3 propostas. Gente, essa daqui é o ideal para o condomínio. O reajuste
chutando, né? Reajuste de 10% aqui é o ideal para o condomínio, vai sobrar dinheiro em caixa, dá para fazer manutenção e tal. Mas, se vocês acham que está muito, tem essa aqui de 8% que ela vai pagar as contas. O pessoal aprova menor. O pessoal aprova. Então, e pensando nesse sentido, você não tem a reprova. Mas ainda existe um pequeno grupo de pessoas que vão generalizar. Né? Sempre vai ter. Sempre vai causar ali, né? Então, infelizmente, tem moradores que eles não sabem definir o que é ordinário e o que é extraordinário. Sim. Às vezes eles querem fazer toda a pintura da fachada considerando como taxa ordinária. E não é, gente. Imagina, pintar um prédio. Nossa, ainda mais vale, que é o mais caro, né? Então, mais caro. Um trabalho caríssimo. E só que essa pequena minoria, com as atualizações de hoje, WhatsApp, grupos, é excelente para o condomínio. Porém, muito prejudicial às vezes, porque esse grupo de pessoas ficam causando esses tipos de... A minoria, ela sempre inflama mais do que a maioria. Porque, assim, o que é mal visto é sempre mais divulgado, né? Se você faz várias coisas boas no condomínio, ninguém fala nada. Mas alguma coisa que deixou de fazer, uma pintura que não foi feito... É aquilo que vai... Mas posso falar uma coisa pra você? Eu vou te contar uma coisa que acho que você não sabe. Isso pra todo mundo, tá? Não, é geral. Pra condomínio, em todas as áreas, né? A gente pode dizer que isso acontece em condomínio, em empresa, até dentro da nossa casa. Sim. Né? Você pode ficar passando tempo fazendo igual um a história coisa, do avião, né? Ele levanta voo, ninguém parabeniza. Mas quantos cai, voos ele levanta e pouco, exatamente. Né? Cai e vira notícia. Gente, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Só que a gente chegou no momento que a gente precisa finalizar e eu sempre deixo um tempinho aí para vocês mandarem uma mensagem ou se vocês querem comentar mais alguma coisa brevemente, né? Pode ser para os seus amigos síndicos, seus clientes, enfim, uma mensagem, o que vocês quiserem, tá? Vamos começar com o Marcelo. Isso. Marcelo, nessa câmera aqui, quer deixar uma mensagem? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Imagina. E desejar que todos os nossos amigos síndicos aí procurem trabalhar da forma correta, né? Procurem trabalhar de forma respeitosa também, que é muito importante hoje cada um respeitar o seu colega de trabalho ali, né? Ninguém é melhor do que ninguém, pelo contrário, né? Como o doutor colocou aqui, a gente sempre aprende com o próximo. Exato. E graças a Deus eu tenho vários amigos síndicos aí que a gente troca mensagens, faz reuniões às vezes e a gente troca bastante conteúdo aí, né? E isso agrega bastante hoje, né? Infelizmente tem aqueles que já pensam diferente, né? Mas toda área tem. Não, toda área tem, com certeza. Conrado, por favor. Mais uma vez quero agradecer ao convite, me sinto muito honrado em estar aqui participando. Imagina, eu que me sinto honrada de recebê-lo, viu? Tenho a certeza disso. E a mensagem que eu posso dar é: não veja o seu jurídico como uma despesa, veja como um investimento. Siga a gente lá no Instagram, @A3B Advocacia. É isso aí. Quer deixar também seu contato, Marcelo? Meu contato... Quem quiser o Marcelo como síndico, como que te acha? No Instagram a gente está como Minuto Condomínio. E aí tem nosso WhatsApp lá, tudo certinho. É só entrar então na rede social. Só entrar na rede social. Que vai ter todas as informações. Sim. Gente, muito obrigada. Agradeço a todos que acompanharam o nosso programa até agora. Se tiverem alguma dúvida, quiserem mandar pergunta, pode mandar, que a gente encaminha aqui para o Marcelo e para o Conrado, tá? E é isso aí, gente. Até o próximo podcast. Agradeço a audiência. Até mais. Obrigada, gente. Obrigado. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança.
Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTech Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.